Olá, turminha! Vamos para mais uma correção de português, sim, daquela atividade sobre artigo de opinião, páginas 122 e 123. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. Pegue o seu livro e vamos lá para mais uma correção. Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamada Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? O que é que você pensou aí? A minha opinião é que provavelmente tem um objetivo, de fazer o leitor pensar, porque todo quebra-cabeça já pare para pensar. Quando você pega um quebra-cabeça para montar, então você tem que pensar, tem que refletir como é que você vai começar a montar, não é? Então, já que ele está lá, esse texto está numa seção chamada quebra-cabeça, então provavelmente seja para o leitor refletir, pensar sobre esse assunto, né? Pensando exatamente como um quebra-cabeça, como a Pro já orientou, né? Então, se eu pego um quebra-cabeça de 500 peças, então eu tenho que saber do que se trata, o que é aquele desenho, aquele quebra-cabeça é um desenho de quê? Por onde é que eu começo? Então, a leitura é a mesma coisa, eu tenho que entender o que está dizendo, por que está dizendo, sobre que assunto está falando. E aí, você já foi chamado de pré-adolescente? Se considera um? O que foi que sua família conversou com você sobre isso? Que é pessoal, é só questão de diálogo. E na questão 4, você deveria ter copiado aí, né? Você deve ter copiado uma frase que mostra a opinião da autora. Talvez você tenha colocado, quando ela disse, eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar a criança de pré-adolescente. Você também pode ter colocado quando ela disse lá no texto, né? Ela escreveu no texto, ser criança é muito, muito importante. Então, toda vez que eu estou dando minha opinião, é quando eu digo, quando você lê no texto, né? Eu acho, eu acredito, ou que eu faço uma afirmação sobre o assunto que eu considero, né? Que eu estou discutindo e defendendo as minhas ideias. Então, ela fala, ser criança é muito, muito importante, é uma opinião dela. E aqui, na questão 5, é para você escrever, né, a explicação que a autora dá para o termo pré. Então, o termo pré significa sempre o quê? Antes de alguma coisa. Antes de alguma coisa. E como é que ela define a expressão pré-adolescente? É uma pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente. É o que ela fala. E a idade que aparece lá no texto é o quê? 11 ou 12 anos, né? Que as pessoas têm essa mania de chamar de pré-adolescente. E aí? Se os adultos fossem chamados de pré-velhos, por que será que eles não gostariam, né? Eles não viriam a gostar. Por quê, minha gente? Quando a gente fala pré-velhos, eu já estou dizendo que eles estão quase velhos, mas eles ainda não são velhos. Mas eu estou dizendo que eles estão antes da fase de ser velho. Então, eles não querem se sentir velhos. Essa é a verdade. Vamos para a página 123. Falamos sobre o argumento, né? Que é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou então a considerar uma opinião diferente daquela que a pessoa já tem, né? Pode ser oral, o argumento pode ser oral ou escrito. E aqui nós vamos marcar um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender a opinião dela, né, no artigo, que tem por título Pré-adolescente é criança? Então vamos lá. Pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. Essa foi uma das primeiras opiniões dela. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Outra opinião dela. Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. Pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Então, as 3 opiniões dela são as 3 primeiras afirmativas aqui, né?
Em nenhum momento ela diz que um pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem, até porque ela não defende o termo pré-adolescente. E nesse trecho aqui da questão 10, qual foi o conselho que ela deu? Ela diz ao leitor que ele deve resistir, à vontade de querer ser mais velho, ou seja, aproveitar a infância. Você leu um artigo de opinião na questão 11, diz assim, que ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto, e aqui você vai assinar a frase, assinalar a frase que expressa a principal opinião defendida pelo autor. E aí, use seu tempo livre e brinque muito. Ser criança já dura bem pouco tempo ou ser criança é muito importante? Ela diz que ser criança é muito importante. Essa é a principal opinião defendida pela autora. Até a próxima aula. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau, tchau!